Biólogo Henrique, eu não costumo dar espaço para esse tipo de gente aqui, porque eu sei que é exatamente isso que eles querem, fama, para depois serem candidatos, como ele já foi 2 vezes. Ele não tem um currículo extenso, a gente não sabe aonde ele trabalhou, apesar de toda a arrogância, ele não deu muito certo como biólogo, porque vocês podem ver que ele não tem nenhum bem declarado, a conta dele zerada, não tem nada no nome dele. Nossa, cara, até o momento, Luísa, eu sempre ataquei as suas ideias, não a sua honra pessoal, etc. Você falou, esse tipo de gente, por que tipo de gente? Quem é o meu tipo de gente? Eu sou menor que você? Eu sou do tipo menos importante que você? Acho que todo mundo aqui é igual, cara. E acho que, tudo bem, se eu me excedi alguma vez, desculpa, velho, mas você não precisa fazer um ataque ad hominem, porque eu não fiz isso nenhuma vez. Pelo contrário, fiz ataque às ideias. Mas eu vou responder cada um ponto que você levantou aí, cara. Porque do tipo, eu não sou um biólogo bem-sucedido porque eu não tenho bens declarados. Na verdade, o que aconteceu ali foi que o partido não declarou, não só para mim, mas todo mundo que estava candidato, os bens, mas depois teve a petição e na petição foi declarado os meus bens. Mas isso não significa sucesso dentro da carreira. Existe uma coisa muito diferente entre ter bens pessoais, termos financeiros, e ter sucesso na carreira. Você, por exemplo, que não tem carreira de bióloga, não tem carreira de veterinária, mas eu presumo que tenha infinitamente mais dinheiro do que eu, porque o que tudo indica, você nasceu em berço de ouro e era casada com um bilionário. Seu ex-marido não era nem milionário, é bilionário, eu nem consigo conceber isso. Mas isso não significa ter sucesso na carreira, não. Tanto é que você não tem a formação para estar falando o que está falando sobre o meio ambiente, né, cara? Você não é nenhum dos dois. E outra coisa, para ver o meu currículo era tão fácil, cara. Mas já que você puxou o assunto, e eu não queria me gabar não, mas já vou falar, cara. Eu estudei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Sim, eu fiz universidade pública. E com muito orgulho eu fiz a minha especialização. Ou seja, eu tenho o meu mestrado em zoologia. Eu sou zoólogo, assim como o Igor Moraes, que é um grande amigo, tá bom? Então, veja, tenho muito orgulho de ter trabalhado no Instituto Vital Brasil, no qual eu trabalhei com serpentes, como biólogo. Depois eu fui concursado na Prefeitura de Macaé, onde eu sou analista ambiental. Até hoje, mesmo estando de licença, porque hoje eu trabalho com a internet. E lá eu fundei um parque natural. Sabe o que é fundar um parque natural? Pois é, seus biólogos aí não fizeram isso não, cara. E fundar um parque natural significa preservar uma área, inclusive no perímetro urbano, aonde você tem um valor muito grande, cara. Ou seja, são milhões de reais vindo para os cofres públicos. E graças à minha atuação, como no caso, na época consegui, inclusive fui o chefe do parque. Trabalhei a vida inteira com resgate, tratamento, soltura de animais, combate ao tráfico de animais. Já capitaneei ação com 40 homens da Guarda Ambiental, 12 lá da Polícia Federal, 3 do INEA. Sempre trabalhei nessa área, inclusive o projeto dos CETAS, que foi passado para a instalação do porto em Macaé, passou em audiência pública, o projeto era meu. Então, se esse porto vier, ele vai ser obrigado não só a ter a manutenção do parque natural, que eu fiz lá, como também a criação de um CETAS. Ou seja, cara, isso aí é um currículo extenso pra caramba, velho. E qualquer, sabe, mexida na internet, só botar meu nome, você vai ver. Você teve má vontade de procurar Henrique. Inclusive, você podia ter posto biólogo Henrique que ia aparecer alguma coisa minha. Então, não vem com esse papo não, cara. E olha, não precisa fazer o ad hominem, cara. Peço desculpa a qualquer coisa que tenha feito que mexeu com a sua honra, porque não é meu objetivo. Meu objetivo é discutir as ideias. E sobre a perspectiva de santuário, você tá errada. Você pode até ser muito boa, Luísa, em gato e cachorro, mas assim mesmo, tem alguns veterinários que contestam, não é a minha parte, porque não é a minha área. Porém, na perspectiva de meio ambiente, cara, você é um desserviço sim, inclusive quando você ataca os zoológicos, que são fundamentais para a preservação do meio ambiente, enaltecendo santuários que agem de lawfare, entrando na justiça para tirar elefante de zoológico, sabe, e outras coisas aí que esses santuários que você defende fazem, tá? Então assim, menos. E sobre a perspectiva de você não me dar palco, não me dar visibilidade porque é o que eu queria, saiba que eu já te ultrapassei na internet já tem muito tempo, cara. Eu tenho bilhões de visualizações, estou muito acima de você em termos de engajamento e visualização. Vamos com essa sandália da humildade aí, que você não é tão mais famosa assim não. Já te ultrapassei nessa parada, isso é uma coisa muito legal. E sobre a perspectiva de eu ter sido candidato ou não, qual é o problema? A gente vive num país democrático. Você também não foi candidata, Luísa? Está exercendo o seu poder democrático. Aliás, a galera que cola em você, geralmente vereador e deputado, é alguém que fica atacando o zoológico justamente para se candidatar e ganhar alguma coisa. E depois a gente nem sabe o que faz. Aliás, tem alguns dessa galera aí que faz igualzinho você, atacando o zoológico, etc., que estão sob investigações com algumas ONGs de animais, etc. Não vou falar nome aqui, mas todo mundo sabe quem que é. Então, menos, vamos atacar as ideias, cara. Atacar as ideias tá tudo beleza.
Vou tratar você com todo respeito, como toda mulher deve ser tratada, com todo respeito. Mas vamos discutir as ideias. Ao contrário dele, nós vamos escutar biólogos sérios, né? E eu vou provar para vocês rapidamente como ele é ignorante. Eu não sou bióloga, mas eu me informo com os melhores e não com o youtuber. Ah, tá. Então eu sou ignorante, não tenho currículo, né? Não tenho bens, como você, logo você é melhor do que eu, e você vai se informar com os melhores. Vamos ver os seus melhores, Luísa. Tem uma lontra. Irara. Isso não é uma lontra. Irara. Olha o que seu biólogo está te informando, ó. Tem uma lontra que eu fui no zoológico terrível e ela ficou me chamando, me pedindo. Olha isso, gente. Vamos falar com uma leiga, mas esse animal que eu saiba é um animal que nada. Fica bastante na água, é isso? É um animal que frequenta leitos aquosos, se alimenta de peixes, tem uma vida muito rica. Vocês devem estar notando que ele não para quieto. Gente, sabe o que eu tava pensando? Minha lontra. Pois é, eu vi que você queria montar um mantenedouro, né, cara? Você queria montar um santuário. Enfim, daí dá pra gente entender por que você trabalhou tanto na demonização dos zoológicos. Porque é óbvio, né? Os animais estão nos zoológicos, os animais que chamam a atenção, como urso, elefante, estão nos zoológicos. E a melhor maneira é você montar um santuário e atacar o zoológico. Mas o seu biólogo está completamente errado. Mas se não parasse por aí, vamos ver aqui como é que você anda se consultando com seus outros biólogos. Porque isso aqui, ó, é uma coruja que tá tomando uma papinha, cara. Uma papinha que foi para psitacídio ou para pássaros, não sei. Mas não é uma... Ou seja, a coruja vegana agora, vamos ver o que o Wagner Ávila acha disso. Parece brincadeira, viu? O nosso trabalho é orientar as pessoas sobre um monte de coisas, mas principalmente sobre corujas, sobre alimentação de corujas, né? E aí a gente vê aqui o Instituto Luiz Amel dando papinha para uma coruja que tem que estar comendo um rato, um grilo, uma barata, né? Provavelmente estão tentando transformar a coruja numa vegana, mas isso não vai acontecer, viu? Isso aí é maus tratos, viu, querida? Isso é maus tratos. Isso é o fim da picada, sabe? Alguém tem que fazer alguma coisa, viu? Que absurdo. Cara, eu acho que você não está se informando com os biólogos. Seus biólogos não são assim tão confiáveis não, cara. Não dá, velho, não dá. Aí eu vi que depois disso tudo, você foi lá procurar o Igor Moraes. Deixa eu te falar uma parada. Assim como o Igor Moraes, eu tenho a mesma formação dele, cara. Ele é biólogo e zoólogo, tem mestrado em zoologia exatamente como eu, exatamente em biologia animal. Então assim, nós somos equivalentes e nós somos amigos, nós coadunamos em muitas coisas. Algumas coisas nós divergimos e algumas coisas a gente converge. É um grande cara, adoro ele, mas ele não é seu biólogo não, velho. Os seus biólogos são aqueles ali, que eu já mostrei aqui. E além disso, você fez o Igor Moraes falar que o Sandro tinha artrose e não tem. Vou explicar melhor aqui, ó. O biólogo e os fãs dele vieram aqui me xingar, falar que eu sou ignorante, que elefantes machos não vivem em manada, que eles gostam de viver solitários. Vamos ver o que o Igor tem a dizer sobre isso. Esse Henrique tá muito desatualizado. Nossa, o Henrique tá muito desatualizado. Tá, vamos lá. Primeiramente, te peço humildemente desculpa se foi algum fã meu te xingar aí, cara. Não é o que eu prego, nunca pedi ninguém pra fazer isso, na boa. Mas eu vi nos comentários que você tinha muita gente que te seguia e colocou lá: Lulu, te sigo, mas você tá errada. Você tá defendendo o santuário, etc. Então assim, não necessariamente foram meus seguidores. E se algum seguidor meu foi aí te xingar, humildemente, cara, na boa, te peço desculpas mesmo. Mas vamos ouvir aqui então o que o Igor Moraes tem a dizer. Lembra que você disse manada. Vamos ver. Desatualizado, que já caiu por terra na década de 1990. Os elefantes machos têm vida social, eles vão de grupos em grupos de fêmeas e também ficam em grupos de machos. E inclusive um estudo publicado esse mês pelo Denver Zoo mostra que quando os machos ficam em grupos, eles têm menos comportamentos estereotipados, têm maiores níveis de bem-estar. Então, vamos lá. Viver em manada e participar de grupos em grupos são coisas um pouco diferentes. Inclusive eu estou com o estudo aqui na minha frente, ó, eu li ele. Social Behavior and Group Formation in Mali Asian Elephants, Elephas Maximus, The Effects of Age and Murphy and Wide and Zoo House Animals. Traduzindo, comportamento social e formação de grupos de elefantes asiáticos machos, Elephas Maximus, e efeitos da idade e Murphy em animais selvagens e alojados em zoológicos. O que aconteceu nesse estudo, por exemplo, foi que você tinha dois grupos a serem vistos, um selvagem, um em cativeiro. São 71 machos selvagens e foi feito o estudo em apenas 2 meses. Então o próprio estudo fala que teve limitações, porque foram 2 meses, não foi o ano inteiro. Sob a perspectiva de estar em cativeiro,
os animais que foram colocados em grupo ou em cativeiro foram colocados forçosamente, ele dividiu ali em alguns comportamentos sociais, como por exemplo submissão, agressão, pró-social e algumas outras coisas. Mas veja, manadas são feitas por fêmeas, as fêmeas têm um grupo realmente social e nesse mesmo estudo está dizendo que 67% dos machos, quanto mais velhos, ou período de must, 67% dos machos, quanto mais velho o período de must, eles tendem a sair e se manter solitário. Mas, veja, eles interagem com grupos, eles interagem com manadas. Formar grupos não é formar uma manada, são coisas um pouco diferentes. Você pode baixar o estudo aí e dar uma olhada. Formar uma manada é ser uma coisa coesa, você tem uma matriarca, um líder, né? E tem toda uma hierarquia dentro daquela estrutura, inclusive os jovens. Só que conforme eles vão crescendo, eles vão saindo daquele grupo, eles vão sendo expulsos mesmo, vão saindo, e aí podem formar grupos esporádicos, mas não é um grupo hierárquico como é dentro de uma manada de fêmeas. E lembrando, quanto mais velho e quanto mais o must, né, o muff, ele estiver apresentando, mais solitário ele é. O Sandro é um animal jovenzinho ou ele já está com 54 anos? Foi isso que eu quis dizer, Lulu, sobre perspectiva de manada. Agora, como elefantes são seres sociais, é óbvio que eles vão interagir. Até as serpentes que não são sociais, salvo raras exceções, um macho, quando encontra com outro, ele vai reagir um ao outro. Isso aí seria um comportamento social, de qualquer forma. Mas eu posso dizer que eles não formam grupos, não formam manadas, assim no caso das serpentes. E elefantes, por serem, né, seres inteligentes, é óbvio que eles vão pular de grupo em grupo atrás das fêmeas. Mas tem um monte de coisas a serem consideradas e o próprio estudo fala esse tipo de limitação. Olha, se você pegar dois peixes betas que ficam sozinhos, e colocar um do lado do outro, eles vão interagir. Agora, qual é o nível de interação? Além disso, esse estudo não marcou, por exemplo, qual o nível de estresse desses animais. Aliás, falou até que foram menos quantidades de machos dentro do estudo feito em cativeiro e eles apresentavam mais o muff do que o que eles viram no externo. Isso significa que esse muff pode estar sendo feito por estresse. Então, assim, manada é uma coisa e grupos esporádicos são outras. E quanto mais velho os machos elefantes forem e mais muff apresentarem, menos social eles estarão na perspectiva, né, dessa interação, a não ser por agressividade e atrás da fêmea, porque eles querem namorar. Isso não é difícil de entender. Então, assim, um grupo é uma coisa, manada específica é uma coisa um pouco diferente. É isso. Mas vamos continuar. Mais grave é que esse elefante Sandro, ele tem artrose severa. Ele vai explicar aqui porque ele tem artrose severa. E também dizem que ele tem um comportamento agressivo. Eu poderia falar, mas acho melhor a gente escutar diretamente o especialista. É um animal de comportamento agressivo. A agressividade de elefantes, como 2 estudos mostram, tem relação com o manejo do animal. O elefante tem artrose severa. A artrose em elefante, o desenvolvimento, ao que tudo indica, está associado com o animal ser impossibilitado de deitar para dormir, porque o elefante precisa deitar para dormir. O animal está sempre em terreno plano e tem um espaço pequeno para se locomover. O Igor é um cara que eu admiro pra caramba, e realmente, conhecimento igual a ele, sobre perspectiva de zoológico, pra mim, só o Sérgio Rangel. Mas você induziu o Igor ao erro. Por quê? Porque o elefante Sandro não tem artrose. O que aconteceu foi justamente o estagiário que fez a análise, o laudo, sem ter ido lá, sem ter ido ao zoológico, e foi o laudo que o Ministério Público utilizou, esse elefante, ele confundiu, ele pegou os dados da elefanta que estava lá e colocou como se fosse do Sandro. O Sandro não tem artrose. E aí você induziu o Igor de Moraes, que é um excelente pesquisador, um excelente biólogo, que tem a mesma formação que eu, diga-se de passagem, não é o cara que vai confundir arara com lontra, que são os seus biólogos. O Igor de Moraes falou uma coisa que você deu para ele. Você falou, pô, mas o elefante tem artrose. Ele falou, olha, se ele tem artrose, só pode ter sido isso. Mas o Sandro não tem artrose. E, cara, sob perspectiva do debate, eu acho que a gente pode continuar numa boa, debatendo só ideias, cara. Não precisa esse tipo de agressividade de atacar o pessoal, a honra. Veja, em nenhum momento, de todas as vezes que eu falei de você, eu nunca fui atrás de acidente que você estava envolvido, etc. Nunca quis me meter nisso, nunca quis falar da sua vida pessoal, mas, cara, você me chamou de essa gente, você quis me menosprezar pelo patrimônio, etc. Eu acho que a discussão é saudável, sou contra a sua ideia de demonizar zoológico como você faz, e só isso. O único problema que eu tenho com você, Luísa, é sua perspectiva do zoológico.
Inclusive, volto a repetir, acho que você faz um bom trabalho com cães e gatos. Mas com zoológicos, cara, é o meu problema. E eu detesto o santuário que fica utilizando de lawfare para tentar tirar e atacar zoológicos. É só isso, tá?